boa noite. Está começando o ES News especial aqui na Rede TV Espírito Santo e assim como nos meses anteriores a gente continua repercutindo aqui o resultado das eleições. Hoje o nosso convidado foi reeleito para a Câmara dos Deputados, a Câmara Federal, como o quarto mais votado aqui da bancada capixaba, deputado Hélder Salomão do PT. Deputado, boa noite, bem-vindo ao ES News. Uma boa noite a você, a todos os telespectadores. É um prazer estar contigo conversando sobre as nossas movimentações políticas, né, aqui no Espírito Santo, em Brasília, e também falar sobre as perspectivas desse ano que se inicia. Então, prazer, estou à disposição. Prazer é nosso recebê-lo aqui, deputado Hélder Salomão. A gente já disse na abertura do programa, né? Foi o quarto mais votado. Uma conquista, Hélder, que até surpreende, porque o Brasil passou nessa eleição por um momento de renovação muito forte, né? Houve uma onda muito forte de renovação. A Câmara dos Deputados teve uma renovação, a bancada capixaba de 50%, né? O senhor, entre os quatro, o quarto mais votado das 10 vagas, com uma votação de 73.384 votos, uma excelente votação, não é? Sim, Fabiano, olha, eu sou muito agradecido ao povo capixaba por esta votação expressiva num momento de grande turbulência política no Brasil e no Espírito Santo. Então, primeiro agradeço a Deus, depois ao povo capixaba, que me conferiu mais uma vez um voto de confiança. Foram 73.384 votos. Isso me coloca como o quarto deputado federal mais votado do Espírito Santo e da atual bancada o mais votado, porque os 3 que ficaram à minha frente hoje não são deputado federal. Isso mostra assim, o reconhecimento do povo ao trabalho que nós estamos realizando em Cariacica, na Grande Vitória e também em todas as regiões do estado. O nosso mandato, que agora vai encerrando, para nós termos início de um novo mandato em fevereiro, foi um mandato que esteve presente em todas as regiões do estado e eu consegui realizar trabalhos nesses 4 anos em 65 municípios. Quase atingimos a totalidade dos municípios do Espírito Santo. Então foi assim, um trabalho que, graças a Deus, foi reconhecido, mas eu diria assim, que o povo trabalhou para que houvesse renovação, o eleitor votou com essa perspectiva, mas também votou para preservar aqueles políticos que a população percebeu que estavam correspondendo, e acho que esse é o meu caso. A população me deu um novo mandato porque entendeu a importância do trabalho que eu tenho realizado como deputado e assim também quando fui prefeito, vereador e deputado estadual. E nós vamos falar um pouco dessa trajetória. O Hélder tem uma trajetória política já de um tempo, né? Vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória, Hélder. Apresentar, para quem está assistindo agora, não conhece bem a trajetória do deputado Hélder Salomão, a gente vai apresentar um pouquinho agora. Se filiou ao PT em 82, não é isso? Depois se formou em filosofia pela PUC de Minas, é professor de filosofia desde 88, ou seja, começou na militância política como professor, né, isso, vamos dizer exatamente. Assim, né, na sala de aula. Depois, seu primeiro mandato foi em Cariacica como vereador, em 93, e por isso essa base política forte em Cariacica. Sua região, né? Em 2002, foi eleito deputado estadual. Em 2004, eleito prefeito de Cariacica, sendo reeleito. E foi o primeiro prefeito da história de Cariacica a ter sido reeleito, inclusive. Sim, né? Eu fui o primeiro prefeito reeleito em Cariacica. E com uma aprovação recorde lá, né? Saí depois de 8 anos, graças a Deus, depois de muito trabalho, nós tivemos uma aprovação de 78% ao sair da prefeitura em 2012. Então, de fato, um feito importante porque Cariacica é uma cidade desafiadora. Sim. E nós fizemos grandes transformações na cidade de Cariacica, ficaram marcas importantes de planejamento, de investimento em educação, infraestrutura, empreendedorismo. Cariacica se destacou, eu recebi 17 prêmios estaduais e nacionais de empreendedorismo, de políticas públicas de apoio à micro e pequena empresa. E outra coisa importante, né? Nós criamos em Cariacica uma gestão que elevou a autoestima do cariaciquense. Uma cidade difícil de administrar, mas que eu conheço bem, porque moro lá há 44 anos. Então conheço bem a cidade, sou muito grato por tudo que Cariacica me deu, e quando fui prefeito,
tive a oportunidade de fazer muito pela cidade, tanto é que até hoje, depois de 6 anos fora da administração, as pessoas ainda reconhecem o trabalho que nós fizemos. E outra coisa importante, né, como deputado federal, nesses 4 anos eu estou colocando 20 milhões de recursos provenientes de emendas individuais para ajudar a cidade. Então, agora como deputado, né, estou ajudando a trazer recursos importantes para Cariacica e fui o responsável por articular a emenda de bancada de 74 milhões para construir o Hospital Geral de Cariacica, que é o grande sonho da cidade. É uma obra importante para a cidade, né? Importante para a cidade, Fabiano, e também estratégica para a saúde do Espírito Santo. Com certeza. Porque será um hospital, um equipamento de porte, que vai ter mais de 300 leitos, com muitos leitos de UTI neonatal, e que vai atender a demanda não só de Cariacica, mas especialmente da Grande Vitória, especialmente da região serrana e sul do estado, mas também certamente vai atender pacientes da região norte e noroeste. Quando o Helder fala sobre o município de Cariacica ser desafiador para gerir, é muito verdade, né? É o município com a menor renda per capita do Espírito Santo, né? É com a menor receita. Receita per capita. Receita. Isso. Nós não temos a menor renda, porque tem alguns municípios do interior... Que ainda tem uma situação ainda mais complicada. Por exemplo, Pedro Canário, né? Sim. Eu sei que tem uma receita per capita menor do que Cariacica. Sim. Mas em termos de arrecadação... Sim. Nós temos a menor arrecadação ou menor receita per capita do estado. É a cidade que menos arrecada por habitante, o que torna difícil difícil, né? A gestão. Claro. Por isso que eu sempre disse, não é possível nós governarmos para a maioria da população se não tiver planejamento estratégico, participação das pessoas, envolvimento das comunidades. E eu, graças a Deus, consegui fazer isso com uma equipe comprometida, com um bom planejamento, né, com captação de recursos no governo do estado, no governo federal, emendas parlamentares. E outra coisa importante, né? Um governo não pode querer fazer tudo com a mesma prioridade. Nós, em Cariacica, definimos 2 áreas prioritárias dentre tantas outras. Investimento pesado em educação e em apoio à micro e pequena empresa, para gerar emprego, renda, aumentar a renda dos cariaciquenses e, com isso, arrecadar mais para investir na infraestrutura, na saúde, e o resultado, felizmente, foi consolidado durante o nosso mandato e Cariacica teve um crescimento muito grande, inclusive atraindo novos investimentos, o que possibilitou a geração de novos empregos e de melhoria de vida de toda a população. Isso é muito interessante. Um município com muitas carências, como o deputado diz, né, carências em todas as áreas, e quando você consegue fazer uma gestão trazendo recursos, aliás, né, de tudo quanto é área, de todas as esferas. Helder contava antes de começar o programa, que estava comentando isso comigo, você montou uma equipe, não foi, Helder, para poder captar recursos, montar projetos, captar recursos de Brasília, recursos do governo do estado, para poder conseguir fazer a gestão da cidade. Né? Quando eu assumi, quando prefeito. Quando eu assumi, Fabiano, em 2005, o município estava endividado, sem projetos, as secretarias totalmente desestruturadas, e eu precisava, né, conseguir colocar a casa em ordem, fazer o dever de casa. Então nós fizemos um planejamento estratégico, montamos um setor específico para a captação de recursos e elaboramos bons projetos. Alguns foram elaborados com profissionais da própria prefeitura, outros mais complexos. Nós contratamos empresa especializada e fizemos, então, aí uma carteira de projetos. Sim. E com esses projetos, eu conversei com o governo do estado, com o governo federal, com deputados, senadores do Espírito Santo e, inclusive, com empresas que também nos ajudaram em algumas ações. Eu tive parceria com empresas que nos ajudaram na elaboração de projetos, na captação de recursos, e Cariacica teve um volume de investimento, por exemplo, em 2007, que foi surpreendente à época. Nós conseguimos investir mais do que o município de Vila Velha em 2007. Olha só. Né, que foi o 3º ano do meu governo, e veja que Vila Velha tem uma receita anual que é quase, na época, quase o dobro de Cariacica. Ainda assim é pequena, mas ainda era quase o dobro de Cariacica. E por que nós conseguimos isso? Porque nós fizemos uma boa gestão dos recursos próprios e conseguimos captar muitos recursos, o que
ampliou a nossa capacidade de investimento. Sim. E melhorou a qualidade de vida dos cariaciquenses. Por isso que eu sou tão grato a Cariacica e sempre nos meus mandatos eu trabalho muito por todo o Espírito Santo, mas em especial pela cidade de Cariacica. Não, e é muito importante, a gente está trazendo um pouco desse histórico aqui da trajetória política do deputado federal Helder Salomão, porque essa atuação, eu penso, Helder, como prefeito e como vereador antes, mas em especial como prefeito nesses 2 mandatos, te credenciaram, eu penso, né, de forma muito positiva, te fidelizou, vamos dizer assim, com o eleitor, né? A gente pode usar esse termo entre aspas, fidelizou, porque o Helder teve uma votação muito bacana nessa eleição, foram 73.384 votos. No atual mandato, aliás, você teve 83 mil, ou seja, você perdeu um pouco mais de 9 mil votos em relação, nesse mundo aí de renovação que teve, novos deputados, 50% da bancada renovada, ou seja, você conseguiu manter muito o seu eleitorado. Teve uma perda muito pequena, e ainda contando com o desgaste do seu partido. A gente vai falar um pouco sobre isso, o desgaste que o PT sofreu nos últimos anos, né? Ou seja, mesmo nesse turbilhão de acontecimentos, uma excelente votação. Sim, eu tive uma votação que eu só posso agradecer. Sim. A maior parte dos membros da atual bancada perderam muito. Muito voto. Nós tivemos casos de deputados que perderam mais de 80 mil votos, 40 mil votos, 50 mil votos. Exatamente. E eu consegui manter essa votação, em especial em Cariacica, mas também em todo o Espírito Santo, especialmente naqueles municípios onde eu tive uma atuação maior. Eu tripliquei a minha votação no interior do estado, que eu não tinha nenhuma atuação, e agora eu consegui, né, me consolidar no interior. Sim. E o importante é a gente dizer o seguinte: é um momento de descrédito na política e nos políticos. Sim. O povo votou pela renovação. E quem estava com mandato, certamente teve muito mais dificuldade de estabelecer um diálogo com o eleitor. Qual foi a minha vantagem? É que eu aprendi desde cedo que o trabalho é fundamental e eu não descansei durante os 4 anos. Eu trabalhei 4 anos na Grande Vitória e no interior. Eu fui reeleito outro dia, já vou agora chegar esse ano ainda aproximadamente visitando quase 20 municípios. Então, não é porque eu fui reeleito que eu me acomodei. Eu continuo fazendo o trabalho para manter o mandato presente. Essa, a meu ver, é uma obrigação. Mas tem muitos políticos que acham que basta voltar eleito, né? Na época da eleição. E o eleitor está exigente e não aceita mais esse tipo de comportamento. O eleitor está exigente, ele está acompanhando mais de perto, eu acho, a vida política, de quem ele vota, né, de quem ele elege. Eu acho que mudou. As redes sociais têm ajudado muito nisso. As pessoas estão acompanhando mais, estão mais exigentes, mais críticas, e por isso é que o que eu posso fazer para retribuir é trabalhar muito. Claro. Então, assim, as pessoas me conhecem, sabem que eu não faço corpo mole, pelo contrário, estou presente, fico em Brasília toda semana, mas quando eu volto, eu estou presente nas atividades políticas, culturais, religiosas, sociais em Cariacica, mas sempre que possível estou no interior, faço viagens programadas, às vezes saio de casa às 4 da manhã, na sexta-feira, fico até 10, 11 da noite no sábado, fazendo trabalho no interior, visitando 7, 8, 9 municípios por fim de semana, e isso mostra o nosso compromisso com o eleitor e com o cidadão capixaba. Eu fui eleito para trabalhar e não para ficar esperando a próxima eleição. Com certeza. Olha, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente continua conversando um pouco mais sobre a sua trajetória política, mas também vamos falar um pouco do cenário político aqui no Espírito Santo, o cenário nacional, né? Está começando aí, já começamos, né? O presidente Bolsonaro já tomou posse, enfim, a gente tem um momento novo, uma renovação na Câmara. Eu quero que o deputado comente um pouquinho também esse momento novo que a gente vive no nosso país, momento político. A gente volta já já com o ES News Especial. Continue ligado com a gente aqui na Rede TV Espírito Santo. Estamos de volta com o ES News Especial e a gente continua a nossa conversa com o nosso convidado de hoje, deputado federal reeleito Helder Salomão. Foi o 4º mais votado para a Câmara dos Deputados, teve 73.384 votos. No bloco anterior já comentou um pouco sobre a sua trajetória política, né, como vereador em Cariacica, prefeito por 2 mandatos e também agora reeleito, né, para o 2º mandato como deputado federal lá em Brasília. Helder, falando um pouco de cenário nacional,
né? A gente comentou no bloco anterior da dificuldade, você perdeu poucos votos em relação à votação anterior, mesmo com todo esse processo de renovação, mas o seu partido, o PT, sofreu um desgaste muito grande com a prisão do ex-presidente Lula, com o impeachment da ex-presidente Dilma, enfim, com vários momentos da política que foram negativos para o partido, né? Mas você se manteve no partido e conseguiu se consolidar e ser reeleito. Isso é uma vitória, de fato, não é fácil, não fácil. Assim, eu diria que essa eleição foi diferente de todas as eleições que eu participei ao longo da minha trajetória política. E até os mais antigos na política dizem que essa eleição foi um divisor de águas. De fato, muita instabilidade, descrédito, desilusão e digamos assim, uma aversão da população meio que generalizada contra a política e os políticos. Os políticos, é verdade. E assim, todos os processos de investigação que nós tivemos, os escândalos que ocorreram, contribuíram para aprofundar essa crise nas instituições. O nosso partido sofreu muito, né, porque cometeu alguns erros, mas também porque houve uma ação deliberada contra lideranças do nosso partido, e a gente continua dizendo que é preciso que haja imparcialidade nas investigações e nos julgamentos. Então, o que nós defendemos? É que haja uma investigação rigorosa, seja quem for a pessoa denunciada. E vejo que há, de fato, contra o Partido dos Trabalhadores uma ação mais direcionada para tentar, né, mostrar que a culpa pelo processo de corrupção no país se deve ao Partido dos Trabalhadores. Você acha que o PT foi pego para Cristo aí, para ser perseguido? Eu acho que, assim, primeiro, por exemplo, a ex-presidente Dilma, as pessoas podiam gostar ou não gostar, mas qual a prova que se teve contra ela até hoje? Né? Mas as pedaladas fiscais. As pedaladas fiscais foram uma invenção que se criou, né, para poder afastá-la do cargo, visto que naquele momento não tinha uma prova consistente. A própria comissão do Senado disse isso à época. E creio assim que... E outros presidentes acabaram cometendo também situações parecidas, né? O Fernando Henrique, o Itamar, o ex-presidente Lula. Sem defender partido A ou B. Exato. Então, assim, não teve uma prova. E mesmo no caso do ex-presidente Lula, até hoje, né, não se tem uma prova de que ele é o proprietário do tal triplex, motivo pelo qual ele foi condenado. Há evidências, mas não há provas concretas. Não há provas, e a lei é clara, para você condenar alguém tem que ter provas. Agora, que houve erros cometidos por membros do Partido dos Trabalhadores, eu não tenho dúvida, e eu sou daqueles que acham que nós precisamos fazer autocrítica sim, precisamos admitir os erros, mas mais do que admitir erros, é preciso corrigi-los. Claro. Agora, que todos sejam tratados iguais perante a lei. Eu, sinceramente, nos últimos anos não tenho visto isso no Brasil. Não tenho visto. Alguns setores da Justiça, do Ministério Público, se calam diante da corrupção de alguns e apertam o cinto para tentar provar a qualquer custo que outros praticaram corrupção. Então isso precisa ser passado a limpo no Brasil. Nós temos que estar quase no finalzinho, só para a gente concluir essa questão ainda de quando a gente fala da corrupção e do processo que o PT sofreu. Como que o senhor avalia, por exemplo, a presença do juiz Sérgio Moro, que foi um protagonista nessa condenação do Lula e do PT, de certa forma, como ministro do Bolsonaro? Eu acho que ele vai ficar numa situação delicadíssima, porque... Ele é assimilado, né? Ele foi o juiz que se destacou na Operação Lava Jato. Que teve seu louvor, né, em vários atos. Pois é, e que chegou a afirmar, quando era juiz, que agora ele pediu demissão, chegou a afirmar que o crime de Caixa 2 era pior do que o crime de corrupção. E que agora, recentemente, quando um colega dele de ministério, o atual deputado Onyx Lorenzon, que admitiu que praticou o Caixa 2, ele foi perguntado sobre o que ele achava disso, ele disse, olha, não tem problema, ele já se arrependeu, ele pediu desculpas. Então, como é que um juiz que dizia
que a prática de crime de caixa 2 era pior do que corrupção e agora basta o colega ministro pedir desculpa que está tudo resolvido, isso mostra que o Moro vai ter muitos problemas. E outra coisa, os recentes escândalos de movimentação financeira denunciada no relatório do COAF pelo ex-assessor, ex-motorista do Bolsonaro, o Moro se calou. Então, eu acho que ele vai ter muitos problemas. Ele começa a entrar em contradições profundas, porque ele deixa agora de investigar... Ele deixa de ser isento, né? Ele perde a isenção. Ele perde a isenção e ele assume um lado. Aqui a gente, deixando bem claro que em momento nenhum nós estamos defendendo o AUB, eu estou provocando isso para o deputado, para ele opinar como deputado federal, porque eu penso que um juiz que liderou um processo como ele liderou, quando ele assume, seja o lado que for, né, ele perde a isenção. Ele perde a isenção. Então, para o Bolsonaro, eu penso que é muito bom, porque ele liderou um movimento anticorrupção, né? Foi o movimento que o juiz Sérgio Moro levantou. Então, para o Bolsonaro, politicamente, ele vai conseguir absorver, eu penso isso, mas talvez para o Moro ele perde uma isenção. Ele perde isenção, eu creio que vai perder credibilidade, vai viver muitas contradições, até porque ele assume um ministério no governo eleito que se beneficiou pelo fato de a condenação que o Moro impôs ao Lula e que depois foi confirmada pelo TRF4, culminou com a não candidatura dele. Então, parece uma coisa casada, é isso que o senhor está querendo dizer. Exatamente. Então, assim, ele casada. Agora, nós vamos ficar atentos e volto a dizer, né, quem praticar corrupção, seja de qual partido for, tem que ser sim investigado. Agora, investigado com imparcialidade e caso haja provas, sim, porque senão daqui a pouco, se uma delação sem provas começar a valer como provas, o próprio Instituto da Delação vai perder a credibilidade. Porque quantos delatores já mudaram a sua versão? Então não basta o delator chegar e dizer assim, olha, fulano praticou o crime. Vem cá, mas qual é a prova que você tem? Porque quando a delação foi criada, né, e quem assinou a lei que criou a delação foi a ex-presidente Dilma, é bom que se diga isso, né? Ficou claro que o que foi aprovado no Congresso Nacional é que a delação não é prova. A delação é um meio para a obtenção de provas. Eu sou favorável à delação, mas lembremos de uma coisa, quem é delator geralmente é quem está preso e que está doido para sair da cadeia. E aí fala um monte de asneiras e baboseiras, sem provas, e essas delações são divulgadas e muitas vezes ferem e mancham biografias de pessoas de bem nesse país. Esse governo Bolsonaro, que iniciou há pouco tempo, vai ter também muitas contradições e vai ter que provar para que veio. O povo vai esperar resultado. Bolsonaro vai ter dificuldade na Câmara? Vai. Nós estaremos na oposição, mas eu quero dizer muito fraternalmente e claramente, nós não faremos uma oposição irresponsável. Não faremos uma oposição para o quanto pior, melhor. Nós queremos colocar acima dos interesses de qualquer ação política nossa, os interesses maiores do nosso país. Então, tudo aquilo que for em defesa dos direitos dos trabalhadores, da população brasileira, para o fortalecimento da democracia, terá o nosso apoio. Nós não faremos oposição... Oposição por oposição? Por oposição de jeito nenhum, porque o povo brasileiro deu o troco, o recado para o PSDB, que fez uma oposição, ao meu ver, irresponsável. Nós vamos sim fazer oposição a tudo aquilo que significar retirada de direitos, fragilização da democracia, entrega do nosso capital, né, privatizando sem critérios, tudo isso, né, terá a nossa oposição. Agora, tudo aquilo que for para fortalecer, né, a população brasileira, tudo aquilo que vier trazer benefícios para o nosso povo, aí sim, nós estaremos juntos, porque não nos interessa o quanto pior, melhor. Nós queremos um Brasil melhor, mais justo e mais democrático. E por isso, né, volto a dizer, oposição com responsabilidade, né, com muito equilíbrio, e lembrando que numa democracia, situação e oposição são importantes, desde que isso seja feito de uma maneira
vigorosa, mas ao mesmo tempo pensando no bem-estar e na melhoria das condições de vida do povo. Deputado, o nosso tempo já está assim estouradinho, mas antes eu tenho que fazer uma última pergunta. O seu partido se posicionou de forma muito veemente em relação às reformas, né? Reforma trabalhista, fala-se muito da reforma previdenciária, da questão do rombo da Previdência. Eu queria que você comentasse de forma bem breve, bem rápida, porque o tempo já estourou mesmo, a questão das reformas. O Brasil precisa, de fato, de passar por algumas reformas, não é? Sim, o Brasil precisa passar por reformas, especialmente a reforma política, a reforma tributária, e sobre reforma da Previdência, a reforma trabalhista já foi aprovada em 2018, sobre reforma da Previdência vai depender do que o governo vai enviar para o Congresso Nacional, porque o que está hoje no Congresso, que não foi votada, é uma reforma da Previdência encaminhada pelo ex-presidente Temer. Nós não sabemos ainda qual vai ser a proposta do presidente que tomou posse no dia 1º. Hoje, nós estamos muito preocupados e aguardando o que o governo vai apresentar para nós analisarmos. Se for nesses moldes, nós seremos frontalmente contra. Infelizmente o tempo já acabou. Quero agradecer muito ao deputado Helder Salomão, deputado federal do PT, reeleito como o 4º mais votado para a Câmara Federal. Obrigado pela presença, parabéns pela reeleição, e as portas da Rede TV estão abertas para voltar mais vezes. Fabiano, só quero agradecer mais uma vez a você, aos telespectadores que acompanham essa entrevista, e desejar a todos, já que nós estamos no início do ano, um feliz 2019. Contem com o meu trabalho sério e vou honrar o voto dos 73.384 capixabas, mas o meu mandato não é só para quem votou em mim. Eu trabalharei em favor de todo o Espírito Santo. Um grande abraço e contem com o nosso trabalho sério. Obrigado, deputado. Obrigado pela presença e pela prestação de contas aqui no ES News Especial. A gente fica por aqui com a nossa entrevista de hoje. Hoje nosso convidado foi o deputado federal Helder Salomão, do PT, reeleito como 4º mais votado para a Câmara dos Deputados. Mas o programa ainda não acabou. Você agora confere o que tem de destaque nas telonas dos cinemas aqui na Grande Vitória. Álvaro, conta pra gente como que tá aí a previsão, a expectativa para esse final de semana, hein? E aí, bora ver quais filmes estão em cartaz no Cinemark? E olha que tem 2 bons dramas para quem curte esse gênero, hein? O primeiro deles deve agradar e muito quem gosta dos filmes do Rock Balboa. É o spin-off Creed, que ganha uma continuação. Agora, Adonis Creed sai mais forte do que nunca de uma luta, seguindo sua trajetória rumo ao Campeonato Mundial de Boxe. Contra toda a desconfiança que acompanha a sombra de seu pai e com o apoio de Rock, sua próxima luta não será tão simples. Ele precisa enfrentar um adversário que possui uma forte ligação com o passado de sua família, o que torna tudo ainda mais complexo. Já outro drama que está em cartaz se passa em 1962. Em Green Book, ou Guia, um dos maiores fanfarrões de Nova York precisa de trabalho após a sua discoteca fechar as portas. Ele conhece então um pianista que quer que eles saiam em uma turnê. Enquanto os dois se chocam no início, um vínculo finalmente cresce à medida que eles viajam. What do we do about the bones? Agora, se você está procurando uma comédia para assistir esse fim de semana, o longa nacional Eu Sou Mais Eu é estrelada pela youtuber Catherine Buchman num papel de uma popstar solitária e arrogante, cansada da rotina de uma grande estrela e que viaja no tempo e retorna ao passado para compreender melhor sua essência. Lá ela reencontra um colega de colégio que também é músico, só que nem um pouco popular. Vai. Yeah! Isso aqui é muito melhor que sexo, né? Certeza que a Anitta deve estar roubando todos os meus seguidores. Quem é a Anitta? Quer saber mais? Tá tudo lá no site do Cinemark, junto com os outros sucessos em cartaz e o horário das sessões. Eu fico por aqui, até a próxima!